E aí não é fácil, né? A gente sentar na frente do pastor e ter que ministrar uma palavra, parecendo uma banca de TCC, ele me olhando aqui, né? A diferença é que lá eu só tinha 20 minutos para defender o que eu tinha para falar, aqui ele me deu 1h30. E aí nós vamos segurar, né? Vamos ver o que a gente consegue, né? Falou, Teca, para de arrochar ele. Deixa o homem ser feliz. Irmãos, vamos ficar de pé? Quantos aqui querem ouvir Deus além do que tudo já foi ministrado? Eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração. João, capítulo 21, verso 15. João, capítulo 21, verso 15. Esse texto, irmãos, ele tem uma pergunta que ela é muito enfática, por 3 vezes acontece nesse texto. E o tema dessa mensagem hoje é: tu me amas? Hoje, a minha expectativa é que você saia daqui hoje com essa palavra bradando no teu coração, com esse questionamento que Deus fez para João, Jesus fez para Pedro, e que esse questionamento ele entre no teu coração e que você dê uma resposta para Deus. Porque o Senhor vai te perguntar: tu me amas? Ontem, eu estava indo na farmácia, e o Noah, na hora que eu estava prendendo o cinto de segurança nele, ele virou e falou: papai, você me ama? Eu falei: oh meu Deus, Jesus agora está usando até o menino para confirmar a palavra. Eu falei: eita glória. Aí ele falou: me ama ou não me ama? Eu falei: calma, eu estou agradecendo o papai do céu primeiro. Mas versículo 15 diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes me amam? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: cuida dos meus cordeiros. E Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: pastoreia as minhas ovelhas. E pela 3ª vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter perguntado pela 3ª vez: tu me amas? E ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: cuida das minhas ovelhas. Até aqui, pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, eu vou tentar ser o mais breve que eu conseguir. Mas vamos montar o contexto desse texto. No capítulo 18 de João, nós vemos que Pedro negou a Jesus por 3 vezes. 3 vezes foram questionar. Falou assim: olha, você teve com o mestre. Ele falou: não, eu não. E Jesus já tinha predito isso para ele. Falou: Pedro, você vai me negar? Quando ele falou assim: Jesus, eu estou contigo até a morte. E Jesus falou assim: ó, Pedro, tu vai me negar por 3 vezes antes que o galo cante. Ele falou: jamais. Esse negócio está meio bamba aqui, eu estou com medo de... Mas amém. E aí, Pedro nega Jesus por 3 vezes no capítulo 18. No capítulo 19, Jesus já foi condenado, crucificado e morto. E no capítulo 20, de tudo de João, tá? No capítulo 20, Jesus ressuscita e ele começa a sua aparição para os discípulos. E no capítulo 21, agora, que é o que nós lemos, Jesus ele vai se encontrar com Pedro, Tomé e alguns discípulos que estavam na beira ali do lago da Galileia. Se nós lermos alguns versículos anteriores, por exemplo, no versículo 1, deixa sua Bíblia aberta aí, por gentileza, tá? Só para a gente andar um pouquinho nela, nesse texto. No versículo 1, ele fala o seguinte: depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. E foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, o chamado gêmeo Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. E eles responderam: nós
Também vamos. Irmãos, aqui nós já vamos começar nessa introdução, vamos tirar algumas. Esse texto ele é cheio de riqueza, de detalhes. Eu vou tentar passar todos aqui, mas vamos ser bem breves. Mas nesse texto aqui, ele já tem um detalhe, que Pedro, você percebe que os discípulos estavam entediados, mesmo porque depois que Jesus já tinha sido crucificado, ressuscitado, alguns já tinham tido um encontro com Jesus, mas agora eles estão entediados com a vida que estavam levando. E aí Pedro já fala o seguinte, eu vou pescar. Percebam que Pedro já teve um encontro passado com Jesus. Pedro já andou com Jesus. Pedro já teve experiências por 3 anos com Jesus. Só que agora ele quer retornar à vida antiga de pescador. E deixa eu te falar uma coisa, uma primeira lição. Aqueles que já andaram com Jesus, irmãos, é impossível voltar e ter a mesma vida que tinham anteriormente. É impossível. Por quê? Porque Jesus, ele marca a vida da pessoa. E se você está aqui, já teve um encontro com Jesus, não queira retornar ao teu passado. Não queira. Deus me falava que existem pessoas que estão pensando em retornar talvez à vida, e a vida que eu falo não é a vida pecaminosa. O que nos afasta de Jesus, irmãos, às vezes não é o pecado, às vezes é o que é lícito, e a gente coloca isso que é lícito em primeiro lugar. E aí Jesus falava assim, olha, tem gente que quer voltar a ter as mesmas práticas que tinham anteriormente. Só que Pedro voltou, e aí se a gente seguir lendo o texto, nós vamos ver o seguinte, eles foram pescar e não aconteceu nada. E aí na cabeça talvez de Pedro, já viram um déjà vu, né? Porque já teve a pesca que aconteceu, que eles não pescaram nada, e agora de novo, eles vão pescar sem Jesus, e de novo, nada pescam. Nenhum peixe. A noite inteira, irmão. Pensa jogando rede a noite inteira. Tem uns pescadores aqui, o Emanuel, cadê o Emanuel? Emanuel está lá atrás, estão me chamando para pescar. Eu falei, eu vou, só que eu sou o afasta-peixe. Comigo eu já joguei varinha, tentei pescar, não dá. Mas eles eram profissionais, eles jogaram rede a noite inteira e nada de peixe. Isso é frustrante demais, queridos. Quem trabalha, todos nós que trabalhamos, a gente quer trabalhar e quer ver o resultado. Todos nós que trabalhamos, queremos trabalhar e ter o resultado, seja financeiro ou reconhecimento, o que quer que seja. Mas aqui os discípulos, a noite inteira, e nada pescaram. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Pedro, ele sempre tinha a posição de líder. E nós vamos ver que Jesus queria trabalhar essa liderança de Pedro. E aí Pedro fala assim, eu vou pescar. Só que percebam que os outros discípulos já falam logo, nós vamos juntos. Deixa eu te ensinar uma outra lição. O tempo inteiro, ou você influencia, ou você é influenciado. O tempo inteiro, não se engane. No nosso trabalho, ou nós influenciamos, ou nós somos influenciados. Na nossa casa, ou nós influenciamos, ou nós somos influenciados. No trânsito, ou nós influenciamos, ou nós somos influenciados. Não dá para ser neutro. Alguma coisa está acontecendo. Pedro, ele sabia que ele tinha essa autoridade, ele tinha essa influência. Então ele estava influenciando. Só que ele influenciou para voltar ao passado, e ele carrega todo mundo junto com ele. E aí eu te pergunto, você está sendo influência na vida de alguém? Ou você está sendo influenciado por alguém? O tempo inteiro isso vai acontecer. Eu quero que vocês talvez saiam daqui hoje e percebam na sua vida. Se você está influenciando ou está sendo influenciado, isso vai acontecer. Queira você ou não, isso vai acontecer, a influência acontece. E aí, nós percebemos que eles o tempo inteiro jogaram rede e nada pescaram. E aí o texto, quando a gente segue, o texto vai falar que eles estavam... já estava amanhecendo e eles estavam retornando à praia. Não é bem uma praia, é um lago, mas eles estão retornando à praia. Só que aí, na hora que eles estão retornando, eles estão a 100 metros de distância, que não é muito. Eles estão a 100 metros. E aí tem alguém que grita lá, vocês pescaram algum peixe? Quem estava gritando era Jesus, só que eles não sabiam. Eles respondem de lá, nada. Não pegamos nada. E aí Jesus dá uma ordem. Faz o seguinte, sem se apresentar, joga a rede do lado direito. Só que nós estamos falando a 100 metros da praia. Isso é praticamente impossível de ter peixe, quando a gente vê humanamente. Só que para Jesus não existe impossível, irmãos. E aí Jesus fala, joga a rede do lado direito. Eles vão jogar a rede e na hora que eles puxam a rede já está cheia de peixes. 153 peixes, diz o texto.
e eles estão puxando a rede agora, e aí João fala assim, olha, eu tô olhando aquele homem, eu tô vendo que ele é parecido com um mestre. Pedro, na hora que reconhece, se joga na água, porque ele tinha tirado a roupa, estava pescando, e aí ele vai ter um encontro com Jesus. E aqui, deixa eu te falar uma coisa, Jesus, na hora que ele gritou, perguntando se tinha peixe, e aí ele joga a rede do lado direito, nós começamos a falar do extraordinário, porque peixe a 100 metros é impossível. Então Jesus agora aplica o extraordinário. Só que tem uma outra lição que Jesus faz. Se a gente seguir o texto, nós vamos ver que Jesus já está com peixe e pão preparado para os discípulos comerem. Ramon, o que você está querendo dizer? Irmãos, já foi falado aqui várias vezes, mas nós somos acostumados a esperar sempre o extraordinário de Jesus. Só que Jesus também é um Deus do ordinário. Sabe o que é o ordinário? Jesus está aqui agora com pão e peixe. Nós estamos falando de uma refeição simples. Sabe aquela refeição que você come e se alimenta na tua casa? É o ordinário. Só que muitas vezes o ordinário a gente não está dando nem graças a Deus por isso. Porque a gente está sempre esperando o extraordinário de Deus acontecer nas nossas vidas. Só que muitas vezes o extraordinário de Deus na tua vida é te sustentar com pão todo dia. E a gente não consegue perceber isso. E aí, sabe aquele extraordinário que a gente espera passar num concurso? A gente espera uma cura. A gente espera tantas coisas, irmãos. Só que Jesus, a maior parte do tempo, ele está vivendo de forma ordinária. Pega essa lição, meu querido. Não queira viver só o extraordinário. Jesus tem. Jesus tem cura para a tua vida? Tem. Jesus tem porta aberta para a tua vida? Tem. Jesus tem emprego para a tua vida? Tem. Só que Jesus está falando assim, olha, eu quero só me relacionar contigo de forma ordinária, que você não está nem me vendo nas pequenas coisas. E aí a gente sempre está esperando mais. E o mais não acontece porque a gente não consegue ver o que Jesus já está fazendo agora de forma ordinária nas nossas vidas. Começa a abrir teus olhos para isso que Jesus está aplicando no nosso dia a dia. E aí Jesus agora ele vai chamar Pedro e os discípulos e Jesus vai ter uma alimentação com eles. Agora, irmãos, percebam a sensibilidade de Jesus. Jesus chama os discípulos, eles comem e Jesus, hora nenhuma, acusa Pedro de ser um traidor. Hora nenhuma no texto. Jesus primeiro alimenta eles, porque, irmão, que tédio é você conversar com fome. Alguém aqui faz parte dessa vibe aí, igual a minha, que conversar com fome, tá com fome, sair, não dá, para mim não dá. Pateca também não dá, porque, depois eu conto. Não dá, e conversar com fome não dá, né? Até eu só lembro da cabeça do peixe voando assim. Mas não dá, eu não consigo, eu parece que eu fico desorientado. E Jesus, ele vê a sensibilidade que talvez Pedro, por ser tão impulsivo, talvez seria um cara igual eu, que falar não vai dar para conversar com ele com fome. Jesus alimenta, deixa eles comerem, tranquilos. E aí agora vai entrar no texto que nós lemos. Jesus, depois que ele se alimenta, Jesus faz uma pergunta, chama Pedro e tem uma conversa particular. Ele fala, Pedro, você me ama? Irmãos, ouvir isso, muitas vezes as pessoas estão pensando assim, olha, Jesus era aquele cara que precisava ouvir, que as pessoas... Irmão, Jesus não é esse tipo de gente. Jesus não é um Deus que precisa que a gente fique, ai meu Deus, como eu te amo, porque ele está sentindo tão sozinho, tão precisando de um carinho. Não, a pergunta que ele está fazendo, não é porque ele queria ouvir ser tratado no ego dele, é porque ele queria tratar Pedro. Talvez Jesus esteja te perguntando hoje, tu me amas? Ramon, tu me amas? Wellington, tu me amas? Asriel, tu me amas? Dino, tu me amas? Não porque ele necessita da nossa resposta de falar, Jesus, como eu te amo. Jesus, tu é tudo para mim, isso é importante? Sim. Mas Jesus está querendo tratar essas coisas, irmãos. Jesus está querendo tratar Pedro. E deixa eu te falar uma coisa. Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, ele, no capítulo 15, verso 4, ele falou assim, olha, tudo o que está escrito, porque tudo que foi escrito nas Escrituras para o nosso ensino, foi escrito para nos ensinar. Então deixa eu te falar uma coisa, na Bíblia não existe coincidências. Está na Bíblia, tem ensino. Está na Bíblia, tem um motivo. Está na Bíblia, tem algo que a gente precisa aprender.
Vamos ligar agora esse texto que nós lemos com outros textos. Não precisa nem abrir, só escuta. João 14, 15. João capítulo 14, 15 diz: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. João 14, 21 diz o seguinte: aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. João 14, 23 diz o seguinte: Jesus respondeu: quem me ama, faz o que eu ordeno. Agora, rapidamente, nós vamos entrar no texto. Aqui a gente fez só uma breve introdução para a gente poder andar aqui no texto de forma bem rápida. Cristo pergunta 3 vezes, 3 questionamentos para João, para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro 3 vezes responde: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus, logo depois da resposta, dá uma ordem: apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos. Alguns teólogos acreditam que Jesus estava perguntando para Pedro por 3 vezes, porque se ele o amava, para tratar do capítulo 18 que Pedro negou Jesus 3 vezes. Então talvez é como se Jesus estivesse dando a chance dele se reavaliar. Só que tem uma coisa, Pedro, eu fico me colocando no lugar de Pedro. Se Ramon, se estivesse no lugar de Pedro, eu tendo negado Jesus, talvez eu estaria amargamente envergonhado. Só que tem no nosso dia a dia algumas coisas que nós praticamos, que nós negamos a Jesus e que às vezes nós não levamos como uma negação. Sabe aqueles pecados que Deus já falou para você: ó, deixa, sai. Sabe aquelas amizades que Jesus já falou: olha, afasta, está te afastando de mim? Sabe aqueles pensamentos impuros que às vezes passam na nossa mente e que Jesus já falou: olha, começa a trocar o teu pensamento, renova a tua mente? E que muitas vezes a gente fica alimentando. Sabe que isso tudo é uma negação a Jesus, só que a gente não enxerga como uma vergonha. E aí eu não neguei Jesus, não me perguntaram se eu sou de Jesus, por 3 vezes eu não neguei. Nós negamos Jesus várias vezes no nosso dia, quando a gente age com erro, quando a gente alimenta o pecado, quando a gente prefere dar voz ao pecado do que escutar aquilo que Deus já falou. Abandona e corre, deixa, vive uma vida de santidade. E a gente prefere, muitas vezes, mas Deus é amor. Irmãos, está levantando uma onda de que Deus é amor aí. Isso para mim é quase uma seita. Deixa eu te falar, Deus é amor. Não pense que se não fosse o amor de Jesus, nós já estaríamos consumidos. Só que deixa eu te falar uma coisa: todos nós iremos apresentar diante de Deus. Todos nós iremos nos colocar diante dele e apresentar a vida que nós vivemos aqui. Todos. Então Deus é amor? Amém. Glória a Deus por isso, senão nós nem aqui estaríamos. Mas nós teremos que apresentar a nossa vida diante de Deus e falar: Deus, eu fiz isso com a minha vida, está aqui. A minha família está aqui. Então Jesus é amor? Mas vai chegar uma hora que ele vai deixar de ser amor. Vai chegar uma hora que ele vai bradar. Ele veio como um cordeiro, e só que a segunda vinda dele não vai ser mais como aquele cordeirinho que foi levado ao matadouro e morreu em silêncio só para que eu e você tivéssemos vidas. Ele vai voltar agora para julgar as nações. Então está na hora, irmãos, ainda é tempo de acordar para a vida que nós estamos levando. Ainda é tempo da gente voltar e falar assim: Deus, eu preciso voltar e reconciliar minha vida com Cristo. Talvez você não precisa vir aqui na frente, mas talvez você precisa reconciliar com Cristo todo dia. Todo dia, porque talvez as tuas práticas não estão sendo condizentes com a vida cristã que nós dizemos ter. Então Jesus agora vai perguntar para Pedro 3 vezes, 3 respostas e 3 ordens. E aí tem uma das versões da Bíblia que fala que esse texto é a restauração de Pedro, e é de verdade o que eu acredito. Para mim, Pedro, ele já foi escolhido para ser o líder, para dar andamento na obra depois que Cristo foi levado aos céus. Para mim, Pedro, ele já vinha aquela atitude toda sempre tomando a frente: eu vou pescar. Ele influenciava, ele era o cara, tipo pastor Wellington, né? É o cara, eu fui falado que hoje é o cara, porque ele influenciava os outros, e Jesus queria restaurar isso nele, porque de verdade, Pedro estava detonado, 3 vezes tendo negado a Jesus.
Sabe os questionamentos que apareciam? Falou assim, olha, você fala como ele. Você anda com ele. Deixa eu te falar, irmãos, depois que nós andamos com Cristo, isso impregna na gente. É impossível a gente andar com Cristo e depois a gente querer botar uma capa de que nós somos totalmente diferente de Cristo. Não. Se ele já marcou tua vida, irmão, pode acreditar, onde você andar, você vai ser reconhecido como uma pessoa que andou com Cristo. Às vezes eu chego no meu trabalho e tem gente que fala assim, tu é crente? Eu falo, meu Deus, é alguma coisa. Quando eu já vejo essa pergunta, eu falo, tá precisando de conversa. Eu já sei, é sempre assim. Estou precisando conversar. Então a pergunta que vem, tu é crente? Eu já falo, qual é o problema? É sempre, irmãos, virou rotina. Ramon, tu é crente? Eu falo, pode falar o que você está querendo conversar. Porque eu estou precisando bater um papo. Sexta-feira aconteceu, eu contei aqui na quinta-feira que eu preguei isso. Sexta-feira agora aconteceu de novo. Eu preciso conversar contigo. E aí, você já viu que os crentes muitas vezes são criticados, mas na hora do problema, bate aí que é nós. E joga para cima e nós mata no peito e vamos embora, porque a gente tem um Deus, a gente é tipo Davi, né? Não é tipo Davi, enfrenta, cadê? Golias, você está vindo comigo, com espada, com lança, mas eu vou para ti, é com o nome do Senhor dos Exércitos. Então a gente joga no peito, mata e fala, conta o problema que eu te dou a solução. Tipo, não é evidente, irmão, mas vamos embora que Deus vai falar com a gente. E aí agora nós temos 3 perguntas, 3 respostas e 3 ordens. E na primeira resposta que Jesus dá, irmãos, percebam que Pedro, nas 2 primeiras vezes, Pedro responde exatamente com as mesmas palavras. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Exatamente as 2 vezes, não tem troca, não existe nada mais, não tem acréscimos. Só que na terceira vez ele se entristece. A terceira pergunta de Jesus, Pedro agora ele vai analisar, porque eu vou te falar uma coisa, eu ficaria constrangido toda hora Jesus me perguntando se eu amo. Eu falo, tem alguma coisa que ele quer que eu fale e eu não estou sabendo. Talvez fosse eu falar assim, eu te amo, mas o que o senhor quer ouvir? Só que Pedro agora ele está entristecido, porque ele sabia que ele precisava dar uma resposta diferente para Jesus. E Pedro, irmãos, estava agindo totalmente no automático. 2 vezes Jesus perguntou e ele responde 2 vezes de forma automática. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu citei aqui na quinta-feira retrasada, que eu trouxe a palavra, e eu falei que, né, dentro do que eu tenho vivido, eu tive que procurar soluções para eu melhorar as minhas emoções, algumas questões assim. Eu comecei a estudar e eu achei um dado interessante. E eu até conversei isso com o pastor, mas até com um dia, 95% das nossas atitudes, ações e respostas que nós damos no nosso dia a dia, 95% é do inconsciente. Ou seja, sobra 5% e só 5% nós pensamos para agir. Pedro agora está no automático, o inconsciente dele está falando, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Aí agora os 5% dele vai entrar em ação. Ele agora vai parar, vai se entristecer e ele vai falar, Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. E Jesus vai falar mais uma vez, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, eu fui pesquisar alguns dados, algumas características das ovelhas, porque Jesus, em vários textos, ele nos compara a ovelhas. Por que Jesus está falando? De novo, tudo que está na Escritura, irmãos, para o nosso ensino foi escrito. Por que Jesus está falando, Pedro, apacenta os meus cordeirinhos, cuida das minhas ovelhas e apacenta as minhas ovelhas? Não é à toa. Presta atenção. De todos os animais, todos os animais, eles têm uma defesa. Cachorro morde, gato arranha, leão ruge. Todos os animais eles têm um estilo de defesa. E a ovelha, por incrível que pareça, ela não tem nenhuma defesa. E aí agora, à medida que eu vou lendo essas características para vocês, começa a aplicar na nossa vida. Presta atenção, a ovelha não tem nenhum tipo de defesa, porque ela vai depender exclusivamente do pastor. A defesa dela não é feita por ela mesma, mas é feita por uma pessoa
que é chamado de pastor. O pastor, ele guia, ele dá o comando para a ovelha. Agora, vamos aplicar isso na nossa vida? Você já viu que muitas vezes nós somos cheios de defesas? Cheios de barreiras? Já viu que ninguém pode falar nada com a gente, que a gente está parecendo gato? Ou latindo igual cachorro? E alguém falou alguma coisa, a gente já está dando resposta. E o inconsciente entrando em ação sem a gente nem pensar. Só que nós precisamos tomar hoje uma decisão. Ou nós somos ovelha ou nós somos. Ovelha não tem defesa. Ela vai depender do pastor. A ovelha, olha que interessante, a ovelha, ela não come qualquer coisa. A ovelha, ela só come capim e tem que ser capim novo. A bicha é enjoada. É nós. Agora, vamos de novo para a aplicação? Já viu que muitas vezes a gente está tendo aqui alimento novo do nosso... Irmãos, de novo, nós não estamos exaltando aqui o pastor. Mas o nosso pastor é diferenciado. E aí nós temos aqui capim novo, só que aí a gente quer ir na irmã que revela o CPF. Ou então a gente vai buscar às vezes um capim que não vale nada. É só porcaria. É sintético, é de plástico. E o pastor está dando alimento aqui. Todo dia sai direção desse altar. Todo culto sai direção nova desse altar. E a gente está indo lá fora, às vezes, muitas vezes. Eu escutei o que o pastor falou, mas deixa eu buscar um capinzinho aqui. Aquele que o irmão lá fala que mexe comigo. Irmão, ovelha só come capim novo. Sabe outra coisa? As ovelhas, a visão delas não é uma característica forte nela. Mas tem uma característica diferente. As ovelhas, eu fui ver as fotos, elas têm o olho, parece que é tipo assim, ó. Né? É tipo na lateral. É para quê? Elas têm uma visão mais ampla. Elas não têm uma visão boa, elas enxergam 10 metros só. 10 metros. É tipo eu, pastor, a gente tá rindo aqui, não sabe nem quem tá rindo para nós ali. Nós estamos rindo, fazendo cara de paisagem. É tipo nós. Só que a ovelha, ela tem uma característica, ela tem uma visão mais ampla. Para cá, para os lados. Mas para frente, ela só enxerga 10 metros. E aí então, ela como não tem a visão boa, ela foi agraciada por Deus na audição. Olha que interessante. Olha que interessante. Então, a ovelha não enxerga bem, mas escuta bem. E aí ela escuta e ela reconhece. Isso aqui não é só texto bíblico, tá, irmãos? A ovelha reconhece a voz do pastor. De verdade. De verdade. Olha só, eu fui pesquisar e eu achei uma história que falava o seguinte. Chegaram 3 pastores na África. Diz que tinha um rapaz que estava olhando 3 pastores na África. Cada um com um rebanho de 200 ovelhas. Chegou para beber água em um riacho. E essas ovelhas chegaram. Chegou outro pastor com mais 200 e outro pastor com mais 200. E aí diz que o rapaz estava olhando e falou assim, misturou tudo. Como é que eles vão saber que ovelha que é de quem? E aí foi perguntar e diz que os pastores estavam conversando entre eles, as ovelhas bebendo água. E aí foi perguntar para o pastor, falou bem assim, escuta, qual é a tua ovelha? Tu sabe, tu chegou aqui com umas 200 ovelhas, mas tu sabe qual é a tua? Ele falou, eu não preciso saber, elas sabem quem eu sou. Olha que interessante. E aí diz que o pastor saía e ele chamava e as ovelhas seguiam por reconhecer a voz do pastor. Agora, abre um parêntese. Você tem reconhecido a voz do... Agora é pastor humano, pastor Wellington. Você tem reconhecido a voz do teu pastor? Você tem escutado a voz, os direcionamentos, a visão? Tem andado junto? Porque às vezes é fácil a gente dizer, pastor, tamo junto. Virou moda. Pastor, tamo junto. Na hora que o pastor precisa, a gente sai fora. Você tem escutado quando o pastor fala assim, olha, anda em santidade, muda a tua vida. Porque, irmãos, eu estava falando do nosso pastor para um amigo no trabalho, e eu falei para ele que o pastor um dia me chamou, que eu até falei para a Teca, ou para a Teca não, para a Lu. A Lu me falou assim, Ramon, o pastor que dia que fica melhor para marcar um gabinete contigo? Eu falei, comigo? Eu não pedi gabinete nenhum. Aí ele falou, não, mas o pastor que pediu. Eu falei, Jesus misericórdia. Porque, irmão, uma coisa é quando você pede, outra coisa é quando o pastor pede. Aí eu já comecei a puxar na minha mente. Falei, será que foi algum dia que eu estava tocando? O que eu fiz? E sabe quando você fica perturbado? Eu falei, Lu, tem certeza? Ela falou, não, o pastor pediu. E eu entrei no gabinete desconfiado, irmãos.
Eu estava pisando em ovos. Eu falei, que tanto livro, né, pastor? E tentando desconfiar, né? Aí fui presenteado com um. E aí ele falou assim, meu amigo, eu só te chamei para a gente conversar. E aí eu estava contando isso para um amigo meu do trabalho, ele falou bem assim, uau, que pastor que ainda faz isso hoje? Irmãos, isso não é palavra minha, isso é palavra de um outro crente. Ele falou assim, Ramon, eu congreguei numa igreja, nunca tive um gabinete com um pastor. E os gabinetes, irmãos, que o pastor faz, o pastor, ele vive ocupado. Vocês viram aqui a rotina que ele tem, a Teca falando, eu acho que a Teca, Duda, Gustavo conhece mais a rotina do pastor do que nós. Ele vive ocupado, mas ele arruma tempo na agenda para te atender, para te dar uma direção. E aí você escuta, pensa ele gastar o tempo, ele fala assim, olha, vive em santidade, larga isso, larga esse namoro que não está santo, faz isso, faz aquilo. Aí você fala, beleza, quando você sai, você volta para todas as práticas. E o tempo dele, e a voz, e o direcionamento, e a ovelha que nós somos, que Deus fala assim, olha, a ovelha, e isso agora é Jesus que está falando, a ovelha reconhece a voz do seu pastor. E aqui agora, nós estamos falando agora do pastor Wellington, mas eu quero falar, e Deus? Quantas ordens que Deus já nos deu, que nós não escutamos essa direção? Eu começo a pregar e eu só olho para o Bruno, aí eu lembro do Bruno falando, de novo? É arroz de novo, amor? Bruno, é tipo João Batista, é raça de víboras, né? Irmão, eu tento, mas não vai. Mas aí nós temos escutado, porque deixa eu te falar uma coisa, Cristo talvez vai te perguntar hoje, tu me amas? E talvez você vai falar com palavras, Senhor, eu te amo. Irmão, palavra não diz nada. Palavra não diz nada. Você falar para a pessoa, talvez para o teu marido, para a tua esposa que ama, e você não prova, você não tem atitude, você não tem ações que condizem com o que você diz, não é amor. O amor é o que o amor faz, a gente acha isso lindo falar para casal. Agora coloca você respondendo para Cristo. O amor é o que o amor faz. Aí ele fala para você, então apacenta as minhas ovelhas. Aí você fala, mas eu não sou pastor. Todos nós somos pastores, porque ele deu uma ordem explícita. Apacenta, cuida e protege as minhas ovelhas. Sabe quem são as ovelhas de Cristo? Lá fora está cheio de gente perdidas. Lotado. Bazinho, na hora que eu for para casa, vai estar um pancadão que os caras abrem o carro de som, e aí eles vão esticando à noite, está assim de gente, assim de pessoas que podem se tornar ovelhas que estão precisando de nós. Só que a gente muitas vezes quer se esquivar daquela ordem que Jesus já deu. Apacenta as minhas ovelhas. A gente fala, mas eu não sou pastor. Irmãos, atrai para você o seguinte, você não tem um rebanho como o nosso pastor tem aqui, mas você tem um rebanho chamado filhos. Você tem um rebanho chamado esposa. Homens, vocês são cabeça do lar. Vocês têm um rebanho, Deus já deu. Deus já falou, cuida. Só que a gente quer cuidar dos de fora, mas a gente não quer cuidar dos de dentro. Quantas vezes que a gente quer fazer tanto pelas pessoas que estão lá fora e a gente não consegue fazer pelos dentro de casa, irmãos? Nós somos pastores, nós precisamos pegar essa responsabilidade para nós. Talvez o teu rebanho é menor do que o pastor, mas nós somos pastores. E deixa eu te falar uma coisa, eu estou indo bem rápido para a gente ganhar tempo aqui. Uma igreja, irmãos, que ouve a Deus e que o pastor, o supremo pastor, já deu a ordem, essa igreja precisa se tornar relevante. Irmãos, igreja que não vai, que não busca, que não trata, não é igreja. Hoje, nós podemos, acho que foi o Asriel que abriu o culto e falou assim, olha, eu tenho orgulho de ser daqui da igreja. Não é meramente humanamente falando assim, sabe, da boca para fora, mas aqui nós temos cuidado, nós temos alimento, nós cuidamos daqueles que chegam, nós buscamos aqueles que às vezes estão perdidos. E só que tem igreja que hoje, irmãos, só buscam encher as igrejas para dízimo. E aqui na nossa igreja, tem dia que o pastor até esquece que tem que pedir oferta. E pede não é para ele não. Olha aí, ó, tá tudo aí. Eu lembro que teve um mês que eu acho que se brincar, não teve um domingo de oferta. Que pastor, nós vamos tocar amanhã, esqueci, depois. Só que hoje, as pessoas já abrem o culto pedindo oferta.
E nós estamos numa igreja que é séria, que leva a Cristo como algo sério, algo com responsabilidade. E muitas vezes não estamos valorizando. Muitas vezes nós estamos negligenciando. Deus está dando um chamado para várias pessoas que estão aqui dentro. E as pessoas continuam fugindo. E a igreja continua precisando. E as ovelhas que estão entrando, muitas vezes vai precisar do teu cuidado. Muitas vezes não vai ser a voz desse pastor aqui junto com ela. Talvez vai ser a voz aqui. Mas talvez a voz que Deus quer usar é a voz do teu lado ali, lado a lado. E você não se permite. E você esquiva, você foge. Deus te chama e você fugindo. Deus falando, olha, eu tenho ovelhas para colocar do teu lado. Você fala assim, vamos colocar do lado de outra pessoa. Irmãos, tem pessoas que vão se converter pelo que eu falar. Tem pessoas que vão se converter pelo que você falar. Tem pessoas que vão ver Cristo em mim. E tem pessoas que vão ver Cristo em você. Só que a gente está fugindo. E a gente continua fugindo disso. Deixa eu ler sabe, isso é muito triste. Isso me doeu muito. Porque às vezes nós deixamos de ser relevantes como igreja para tratar outras pessoas e outras ovelhas que estão precisando. E aí vocês vão ver aqui, quando a gente falha na nossa missão como igreja, o que acontece? Igreja agora que eu estou falando não é igreja batista pertencer. Eu falo igreja em geral. Igreja brasileira principalmente. Deixa eu te falar uns números. Olha o número de abortos. No Brasil, no ano de 2023, nós tivemos um total de 2.687 abortos, segundo o Ministério da Saúde. Abuso sexual de crianças, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, mostram que os dados no Brasil que 320 crianças são exploradas sexualmente a cada 24 horas. O uso de drogas entre jovens e adolescentes, a experimentação ou a exposição ao uso de drogas entre adolescentes de 13 a 17 anos saiu de 8,2% em 2009 para 12,1% em 2019, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, feita pelo IBGE em 2022. E pasmem, o número de divórcios, dados do Registro Civil, mostram que no Brasil nós tivemos 970 mil casamentos desfeitos em 2022. Desculpa, 970 mil casamentos em 2022 e 420 mil divórcios. Então teve 970 mil casamentos, 420 mil divórcios. Ou seja, é cerca de um divórcio para cada 2 casamentos. Isso é assustador, de verdade. Isso nos assusta porque muitas vezes nós não estamos dando voz, não estamos dando ouvido ao que o pastor tem falado. Você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Isso aqui, irmãos, nós não estamos falando de números. Nós estamos falando de vidas. Nós não estamos falando como eu sou um número. As pessoas são importantes para Deus tanto quanto eu e você. Isso é assustador. E às vezes a gente falha porque a gente não dá ouvido ao que Cristo tem falado. Olha, apacentar é cuidar, é trazer para perto, é alimentar, é dar uma palavra, é dar uma direção, é ouvir. Às vezes as pessoas não querem nem que você fale com elas, elas só querem ser escutadas. Será que às vezes você não tem 10 minutos, 20 minutos do teu dia para ouvir uma pessoa que talvez às vezes quer tirar a própria vida? Isso é apacentar, irmãos. O problema é que a gente acha que apacentar é isso aqui, a gente arrebanhar todo mundo e liberar uma palavra. Não, apacentar é cuidar. É você todo dia dar voz para aquela pessoa que ninguém escuta. É você ouvir. É você liberar uma palavra de conforto. E hoje virou moda o divórcio, igual virar crente. Nós tivemos agora, não quero entrar no mérito do que foi Cíntia Chagas, uma influenciadora com 6 milhões de seguidores, casou, em 3 meses ela falou, não dá para ficar junto. 3 meses? O problema é que essa mulher ela tem 6 milhões de seguidores, eu não quero entrar no mérito se foi ela, se foi o marido, quem foi, não me interessa.
Eu estou falando o seguinte, que ela está influenciando 6 milhões de pessoas. E quem que a igreja está influenciando? E quem que nós, como pessoas, temos influenciado? Os nossos vizinhos estão vendo Cristo em nós? Estão vendo que ainda vale a pena ter um casamento saudável? Tá vendo, teu vizinho está vendo que ainda vale a pena ter família? Ou ele está vendo que vamos para cada um que tiver, cada 2 casamentos tem que divorciar um? Ou será que eles estão vendo que ser crente não vale a pena porque você não vive uma vida com Deus? Irmãos, outra coisa, sabe que hoje tem entrado dentro das igrejas? Se a gente seguir, está aqui no versículo 19, depois vocês vão em casa ler para a gente ganhar tempo. Jesus, depois de ter feito tudo isso, ele fala para Pedro, Pedro, vem comigo. E aí, para resumir, Jesus sai com Pedro da roda dos discípulos. E agora Pedro, ele olha para trás e está vendo que João está vindo. E Pedro vira para Jesus e fala assim, Jesus, e o Senhor, o que pensa deste? Presta atenção, Jesus estava restaurando a liderança de Pedro sobre os outros discípulos e o projeto que ele iria dar continuidade que Jesus iniciou na terra. E Pedro estava preocupado com o outro discípulo. Olha que loucura. Deus está levantando pessoas aqui, porque aqui cada dia nós temos visto cada pessoa com um dom diferente. As pessoas têm manifestado seus dons e isso é bom porque isso edifica o reino. Só que às vezes Deus está levantando e tem outras pessoas que estão falando assim, mas e o que o senhor pensa do Dino que começou a tocar teclado agora? Mas o que o senhor pensa do Pablo, que agora canta e pula, e aquela coisa toda, aquela agitação? Irmãos, Jesus está restaurando você. Jesus está restaurando a tua liderança e tu está preocupado com os outros. Deixa eu te falar uma coisa, igreja não é lugar de disputa. Igreja não é lugar de quem fala mais bonito. Nós não estamos disputando quem toca mais bonito. Nós não estamos disputando quem prega mais. Nós não estamos disputando quem canta mais. Quem recebe as pessoas na porta com maior amor. Quem é a pessoa que tem um sorriso mais lindo, que abraça e aconchega. Igreja não é lugar disso, irmãos. Nós não estamos em uma disputa interna. Jesus nos chamou para acrescentar e não para separar. Jesus nos chamou para agregar e não para isolar. E agora Pedro está falando, e o que o senhor pensa de João? Deixa João, irmão. Deixa quem tiver que deixar. Jesus está falando contigo, está trabalhando contigo, tu está preocupado com os outros. E Jesus dá uma resposta que chega a ser dura, fala assim, Pedro, se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que tu tem a ver com isso? Toma, distraído, né? Podia ter ficado sem essa. Talvez se você não se preocupar tanto, você vai levar uma resposta dessa, não minha. Não minha. Jesus já te chamou, ele já te entregou algo, você sabe o que é. Você sabe o que é, você foge porque quer. Deus já plantou dentro de você algo. Deus já te deu dons. Deus já te deu talentos. E se você for daqueles que pegaram lá, que recebeu 5, trabalhou, deu mais 5 para o Senhor, o outro trabalhou, deu mais 2 e teve o que escondeu. Talvez se você esconder, você vai pagar um preço alto. E talvez, além de pagar o preço, você vai tomar uma resposta dessa de Jesus. Irmãos, nós estamos aqui para amar Jesus. E nós provamos que amamos Jesus quando nós cuidamos das ovelhas. Perceba que Jesus está falando, Pedro, eu não te chamei para saber quem é João, quem é Tomé. Eu te chamei para que você possa apacentar. A minha ordem foi, você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Você me ama? Apacenta os meus cordeirinhos. E cordeirinhos aqui, ele traz a ideia dos menores. Já viu aqueles novos convertidos que chegam sem saber nem o que é Cristo, o que é Jesus, que confunde tudo, chama Ave Maria, faz o sinal da cruz. E é esses novos que a gente precisa cuidar. Sabe os pequenininhos que foi falado aqui, das crianças? Essas crianças aqui, irmão, são a nova geração. E será que eles vão ver Deus em nós para que eles possam seguir? E Jesus está falando, apacenta as minhas ovelhas. Foi a ordem que ele deu.
Então não adianta dizer para Jesus, Senhor, como eu te amo, mas você não cuida. Jesus, como eu te amo, mas você não apacenta. E eu finalizo agora, irmãos. Pablo, pode subir aqui já com os meninos, para a gente já finalizar. Eu quero ler para vocês. Os discípulos de Jesus, eles amaram tanto Jesus, que depois que Jesus volta para o céu, ele deu uma ordem, ele falou assim, olha, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto venha poder sobre vocês, e sobre vocês vai repousar o Espírito Santo. Aleluia. E depois que repousar, aí vocês vão ser minhas testemunhas. Agora presta atenção nisso. Os discípulos amaram e obedeceram tanto, porque, irmãos, só ama quem obedece, tá? Grava isso, só ama quem obedece. Pedro, que foi conhecido como Simão Pedro, de acordo com a tradição cristã, ele foi martirizado em Roma, sendo crucificado de cabeça para baixo, pois se considerava indigno de morrer da mesma forma que Jesus, por amar a Cristo. André, que foi o irmão de Pedro, ele foi crucificado na Grécia, em uma cruz em forma de X, durante o período intenso de crescimento do cristianismo. Tiago, o maior, ele foi o primeiro apóstolo a ser martirizado, ele foi decapitado em Jerusalém, por amar a Cristo. João, o discípulo amado, segundo a tradição, ele foi lançado dentro de um caldeirão de óleo fervente, e milagrosamente Jesus o libertou de lá, sem sofrer nenhum dano. Só que diante do milagre, o imperador decretou que fosse banido e que ele fosse lançado na ilha de Patmos, que funcionava como uma prisão do império. Assim, a sua influência não seria mais sentida. Filipe, ele foi martirizado na Frígia, na Ásia Menor, por ordem de um governante local. Natanael, Bartolomeu, foi martirizado na Armênia, onde teria sido esfolado vivo, depois crucificado, em um ato de extrema crueldade. Bartolomeu teria sido submetido a um dos métodos de execução mais dolorosos conhecidos pela humanidade. Tomé, após a ressurreição de Jesus, ele viajou para longe, levou o evangelho a terras desconhecidas. A Índia tornou-se o palco do seu ministério e, eventualmente, de seu martírio. Lá, ele enfrentou oposição, hostilidade, resultando em sua execução por flechadas, por amor a Cristo. Mateus foi martirizado provavelmente na Etiópia ou na Pérsia. E isso eram locais onde o cristianismo começava a ganhar terreno, mas também onde a oposição era acirrada. Tiago, menor, ele foi apedrejado e depois morto por golpes de porrete. Um fim violento e doloroso. Simão Zelote, de acordo com a tradição, ele pode ter pregado na Pérsia, onde enfrentou o martírio por sua fé. E a Pérsia, conhecida por sua oposição ao cristianismo na época, teria sido um ambiente hostil para os missionários cristãos. Tadeu, a tradição indica que ele foi pregado na Mesopotâmia e tenha sido martirizado lá ao levar a mensagem de Jesus Cristo. Ele enfrentou oposição e a hostilidade. E Judas Iscariote foi o que traiu Jesus e se suicidou. Olha a morte dessa galera. Por amar a Cristo e por não renunciar a Cristo, o que eles fizeram foi ganhar terreno para que hoje nós estivéssemos aqui. Eles enfrentaram, irmãos, talvez hoje a igreja tem sido uma igreja tão com tantas desculpas. A igreja hoje tem colocado tanto empecilho para congregar. Veio a pandemia, as pessoas sumiram. Enquanto que esses discípulos, eles avançaram. Enquanto que os discípulos, na hora que eles viam, tinham mais perseguição, é a hora que eles mais cresciam, é a hora que eles mais avançavam, por amar a Cristo, porque eles estavam executando exatamente os cuida das minhas ovelhas. Só que hoje nós damos desculpa para tudo. Hoje Jesus está falando, cuida das minhas ovelhas, e a gente não tem perseguição ainda nós não temos perseguição cristã
dessa forma aqui, mas nós também não conseguimos avançar. Nós não conseguimos levar a mensagem da cruz para aqueles que precisam, que são ovelhas que estão perdidas lá. Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração? Grava essa mensagem no teu coração. Tu me amas? Você precisa dar uma resposta para Jesus. E a resposta é obediência. Obediência. Antes de orar, vamos ministrar uma canção?